seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal e hoje eu vou contar para você a experiência que eu tive na minha vida e o que mudou na minha vida com a prática de começar a fazer jejum uma vez por semana. Apesar de eu ser cristã há muito tempo, o jejum não era uma prática comum na minha vida. Apesar de eu saber que está na Bíblia, apesar de eu saber que era uma prática comum do povo de Deus, eu nunca me antenei a isso, nunca estudei sobre isso e também nunca fui motivada a fazer isso nos ambientes que eu estava, até mesmo no ambiente de igreja. Então ali eu percebi que a gente como igreja, às vezes a gente pode até, dependendo da igreja, claro, correr o risco de deixar isso meio de lado. E foi isso que aconteceu comigo até ano passado. Ano passado eu decidi incluir o jejum como uma prática comum e isso mudou tudo. E todas as consequências que veio com isso se tornaram coisas que hoje são imprescindíveis para minha vida. Eu não consigo mais viver sem essas coisas boas que o jejum trouxe para mim. E eu vou te falar agora o que foi, que mudou tanto na minha vida espiritual quanto na minha vida física. Fica até o final do vídeo porque eu vou contar muita coisa legal no decorrer aqui desse discurso que eu vou fazer aqui contando o que aconteceu. Então, no ano passado, o Espírito Santo me levou a buscá-lo mais em oração, a buscá-lo mais em devoção mesmo. E aí, nisso, eu senti uma vontade de jejuar. Então, eu nunca tive prática de jejuar, eu não tinha muita noção de como que fazia, mas eu sabia que eu ia ter que me privar de um alimento e por algum tempo. Então, assim, eu particularmente eu vejo o jejum como uma privação de comida. E tem pessoas que fazem jejum de rede social, ou jejum de um tipo de comportamento, mas para mim isso não cabe dentro da categoria jejum. Isso seria mais um sacrifício que você faz para Deus em alguma área específica, mas o jejum ele é especificamente para comida. Então você mata a sua carne, você fortalece o seu espírito. E gente, é exatamente isso que acontece, porque foi exatamente isso que aconteceu comigo. Então nos primeiros jejuns, como eu não tinha assim muita prática, o que eu fazia? De manhã eu ficava com isso na cabeça, vou fazer jejum hoje. Então acordava, não comia, ficava o dia inteiro sem comer, só ia comer à noite. E aí, nos primeiros jejuns ali, eu sentia alguma fraqueza, eu sentia também um pouquinho a pressão ficava um pouco baixa, então sentia as mãos, no final do dia as mãos ficavam um pouco geladas, mas um dos sintomas assim que me pegava bastante era o mau humor, que chegava no final do dia, eu tava mal-humorada. E aí eu tive que fazer alguns jejuns para eu conseguir entender o meu corpo e eu conseguir meio que dar uma amenizada nesses sintomas que são comuns do jejum. Se você vai jejuar, é natural que você sinta nas primeiras práticas, é natural que você sinta dor de cabeça, mau humor, fome, e você pode até sentir uma pressão baixa, uma sensação de estar doente mesmo. Mas tudo isso é o seu corpo se desintoxicando das coisas que alimentam o seu corpo, que tem muita coisa que não vale a pena a gente colocar no nosso corpo e ele vai desintoxicando. E isso vai gerando várias reações químicas dentro do seu corpo que vai liberando esses hormônios que causam um mal-estar e que causam também um mau humor. Mas impressionantemente, depois de uma prática mais comum, à medida que vai passando as semanas, você vai se acostumando o seu corpo vai se acostumando a jejuar e esses sintomas vão ficando mais leves. E também tem algumas coisas que você pode fazer para amenizar os sintomas ruins. Eu vou falar disso mais na frente no vídeo, porque o foco do vídeo agora aqui é falar todas as mudanças que vieram com a prática do jejum. Então, se você quiser saber como fazer um jejum sem sofrer tanto, eu vou dar essas dicas ali no final do vídeo, tá? Mas continuando, eu tava fazendo esse jejum e aí comecei a fazer. E aí, uma coisa que eu percebi fisicamente falando, eu vou contar pra vocês que eu nunca consegui tomar café sem açúcar. Nunca consegui, eu sempre tentava e não conseguia. O café sempre descia amargo e era uma vontade que eu tinha de beber café sem açúcar porque eu via as minhas amigas tomando café sem açúcar e elas diziam que era muito mais gostoso, que elas sentiam o sabor real do café. E eu não conseguia, o meu café é sempre muito adoçado. E aí,
Até por um tempo eu tentei diminuir o açúcar do café e eu consegui. Meu café estava bem com um pouquinho açúcar, mas mesmo assim eu ainda não conseguia tirar o açúcar totalmente. Então, quando foi mais ou menos, eu fiquei 4 meses fazendo jejum toda semana. Uma vez, cada 7 dias, eu fazia um jejum de 24 horas, fazendo bem certinho. No final de 4 meses, um dia eu decidi fazer o café e eu fiz café sem açúcar, porque eu ia adoçar depois no copo. E nesse dia, eu decidi, antes de adoçar, eu decidi dar uma golada no café. E quando eu dei esse gole, o café desceu suave e era como se ele tivesse doce. E eu fiquei impressionada com aquilo, pensei, como assim? Eu nunca consegui beber café sem açúcar e aquela foi a primeira vez, isso foi no ano passado, quando eu comecei a fazer jejum. Pela primeira vez eu consegui tomar café sem açúcar e tava gostoso. O impressionante, tava gostoso. Ele descia muito macio, ele descia doce. Eu não sei te explicar. É impressionante como realçou o sabor do café depois que eu comecei a fazer jejum. Aquele primeiro gole daquele café sem açúcar foi o primeiro de intermináveis goles de café que eu tomei. De lá até aqui eu nunca mais tomei café sem açúcar. Cortei totalmente o açúcar do meu café e não foi uma coisa forçada, foi uma coisa natural. O meu paladar gostou do sabor. Inclusive hoje, esses dias, quer dizer, não hoje especificamente, mas esses dias eu tentei colocar açúcar no café e provar e, gente, foi horrível. Um sabor, assim, muito enjoativo. O meu paladar mudou com jejum. É impressionante. Eu já tinha ouvido falar de outras pessoas que fazem jejum, que dizem que o paladar muda e realmente eu comprovei que isso é verdade. O paladar mudou e eu fiquei muito mais sensível ao gosto doce das coisas. Então essa foi uma das mudanças que aconteceu no meu corpo, mas melhor do que isso, aconteceu uma mudança no meu corpo ainda melhor que essa. Eu vou falar essa outra mudança que aconteceu e depois eu vou para a mudança espiritual. Então, aconteceu um milagre na minha vida, porque eu tinha um problema crônico na minha perna, era uma dor que ela é uma lembrança muscular de dor. Então, eu lesionei essa perna no meu trabalho por causa de um movimento repetitivo que eu fazia. Eu trabalho com estética, né? Então, eu tinha que ficar... Trabalho com maquiagem, trabalho com sobrancelhas. Eu não sei se vocês sabem, esse é o meu trabalho secular. Então, eu tenho esse trabalho aqui no YouTube, onde eu falo de Deus, tem a minha igreja, eu tenho o meu ministério na igreja e também eu tenho o meu trabalho secular, onde eu maquio as minhas clientes, eu faço penteados, eu faço sobrancelha. Então você que trabalha na área da beleza, você sabe que você fica muito tempo numa posição postural e isso me trouxe uma lesão, porque eu trabalho há muitos anos com isso e foi uma lesão na minha perna. E eu tive que parar de fazer penteados porque eu não conseguia mais ficar de pé para atender as minhas clientes. E isso, inclusive, estava atrapalhando até na igreja. Eu canto na igreja, eu não estava mais conseguindo louvar na igreja, eu não estava mais conseguindo ficar de pé diante da igreja, junto com o grupo de louvor. Eu tinha que ficar sentada porque a minha perna doía muito. E isso não foi uma coisa de um ano, foi uma coisa de anos com a perna doendo. Eu tive que parar de trabalhar, tive que abandonar a minha profissão. Eu fiquei trabalhando só com uma parte dela, que é a parte que a cliente podia ficar deitada na maca e eu podia trabalhar sentada com ela, mas qualquer coisa que eu tivesse que fazer de pé, eu não podia fazer por causa dessa lesão crônica no meu tornozelo, que era na minha perna direita. E fiz vários tratamentos e nada resolveu. Até que nessa busca, ano passado, por tentar me aproximar mais de Deus, Deus me leva para o jejum e eu comecei a fazer esse jejum. E por 4 meses, no final desses 4 meses, eu percebi um dia que eu fiz várias coisas na minha casa, trabalhei, fui na igreja, peguei gente, levei para lugar, evangelizei o bairro inteiro, distribuí cartõezinhos nas casas das pessoas e eu não estava com a perna doendo. Eu voltei para casa, minha perna não estava doendo, eu achei aquilo estranho. Eu pensei, por que minha perna não está doendo? Passou mais uma semana, eu fui cantar no louvor, consegui ficar de pé, minha perna não estava doendo.
E aí eu fui percebendo que eu estava fazendo coisas normais e a minha perna não doía mais. E nisso se passou, essa história se passou no ano passado. E então, se passou mais ou menos um ano, minha perna sem doer nada. A gente tinha uma viagem para fazer e nessa viagem tinha uma trilha que tinha que subir na praia. E eu queria fazer essa trilha para subir a montanha. Você que vai para o litoral, você sabe que tem uns litorais que tem uns montes que você sobe, faz trilha. A gente ia nesses montes que era lá em Bombinhas. E a gente fez essa viagem e eu tava com uma expectativa muito grande de ir para essa viagem e poder fazer as trilhas. Só que essa viagem a gente já tinha planejado ela há muito tempo e eu já tava triste, pensando, eu não vou poder fazer as trilhas porque minha perna dói e eu não posso ir. Mas eu fiz essa viagem, eu caminhei, eu fiz tudo o que eu precisava fazer, eu nadei, eu andei, eu caminhei, eu corri, eu cozinhei, eu fiz tudo e a minha perna não doeu. Assim, conclusão da história, a minha perna nunca mais doeu, não sinto mais dor na minha perna, é impressionante o resultado que a minha perna ficou. E isso foi resultado de um milagre, porque foi poder de Deus que me levou para fazer o jejum. E foi por causa da desintoxicação alimentar que eu fiz no meu corpo. E Deus me trouxe a cura através dessa prática do jejum, através da desintoxicação do meu corpo, fazendo essa prática simples, que é a prática que um cristão poderia fazer, deveria fazer, que é jejuar. Eu só louvo a Deus por isso, porque é muito bom você ter saúde. E é muito bom você ter saúde quando você busca Deus e você sabe que foi resultado dessa busca. E, nossa, fiquei muito feliz, dei testemunho na igreja. E sabe o que é mais legal? Eu voltei a trabalhar com penteados, eu voltei a trabalhar de pé, eu voltei a cantar na igreja, as minhas clientes voltaram. E hoje eu posso trabalhar com saúde porque Deus me deu saúde. E isso aconteceu por causa do jejum. Outra coisa, eu quero falar algo que aconteceu na minha vida espiritual. Então essa foi uma mudança drástica que aconteceu comigo, que foi a sensibilidade ao Espírito Santo, ela ficou muito aflorada. Então eu consegui, a partir do jejum, eu consegui aprofundar mais o meu nível de relacionamento com Deus na oração. Então antigamente, eu não conseguia orar por muito tempo. Eu orava 5 minutos e às vezes 10 minutos, quando era a oração mais longa, assim, era uma oração de 10 minutos. Eu conseguia até ler a Bíblia, mas orar por muito tempo era uma coisa muito difícil para mim. E depois da prática do jejum, eu comecei a orar 1 hora. Todas as vezes que eu ia orar, era 1 hora. Às vezes podia ter até uma variaçãozinha, assim, 45 minutos, 1 hora e meia, mas era nessa faixa desse tempo de 1 hora. E eu consegui entrar mais no profundo com Deus. Então, a minha oração, ela passou a ser uma oração onde eu aprecio a presença de Deus. E eu não vou conseguir te explicar isso, assim, com palavras tão bem explicadas, porque você precisa sentir isso. É você sentir prazer em estar na presença de Deus. É você não querer sair da presença de Deus rápido. Então, quando eu vou orar hoje, eu não consigo orar 5 minutos. Para mim é muito difícil isso. 5 minutos para mim é assim, o início do início. Não sei se eu estou conseguindo explicar. Orar, para mim, hoje é uma coisa que eu tenho que passar pelo menos 1 hora com Deus, investir esse tempo com Ele. E aí eu fico falando para Ele as coisas que eu quero, mas eu também fico escutando a voz de Deus, eu fico cantando para Deus, eu fico pensando nos pensamentos que Ele me traz, e ali eu vou intercedendo pelas pessoas e vou trazendo na memória as coisas que eu preciso limpar no meu coração, e aí eu vou falando para Ele e Ele vai desintoxicando, porque todo dia aqui tem coisa que eu preciso dar uma desintoxicada para Ele se alinhar de novo com Deus. E tudo isso aconteceu depois que eu comecei a jejuar. E tanto mudança física quanto mudança espiritual. Eu queria, inclusive, te convidar a fazer isso na sua vida, porque vai mudar a tua vida. Tem gente que fala, eu não consigo jejuar porque eu não consigo não comer. Eu tenho que estar comendo toda hora. Não fala isso. Não fale que você não pode fazer uma coisa por Deus. Você pode.
Você tem que controlar a sua carne. O jejum é uma forma de você controlar a tua natureza carnal, para que a tua natureza espiritual esteja mais sensível a fazer a vontade de Deus, esteja mais propícia a fazer a vontade de Deus. Você vai se aproximar mais de Deus, você vai experimentar mais milagres, você vai se aprofundar mais no secreto com Ele. O jejum foi algo que mudou radicalmente a minha vida com Deus e eu indico fortemente, todo cristão tem que fazer jejum. Inclusive, aconteceu uma coisa comigo depois que eu jejuei, depois que eu comecei a prática do jejum. Pela primeira vez, eu estava num lugar, eu tinha jejuado, eu estava naquela semana, assim, aquela prática, estava bem naquela prática intensa do jejum, e uma pessoa chegou próxima de mim para conversar e essa pessoa manifestou um demônio. Então, ali eu percebi que eu estava tão sensível a Deus, eu estava me aproximando tanto de Deus, eu consegui incomodar o mundo espiritual a ponto de uma pessoa estar perto de mim e manifestar um demônio, e ali eu tive que expulsar o demônio também, fazer uma libertação espiritual. Foi a minha primeira experiência assim nesse sentido, e foi com a prática do jejum. E aí eu quero deixar aqui no final, que eu falei que prometi para vocês que eu ia deixar aqui no final algumas práticas que você pode ter para que você possa amenizar os sintomas negativos do jejum. E uma das coisas que eu posso indicar você fazer, faça jejum com água. Tome água enquanto você está fazendo jejum. Não corte a água já de início, a não ser que você queira fazer um jejum específico sem água. Também existe esse tipo de jejum, mas tenha o costume de ficar bebendo água, e uma água um pouco mais morna. Não bebe a água assim fria. A água fria, ela vai te deixar mal-humorado. A água morna, ela quebra as moléculas químicas ruins que tem no seu corpo ali, as interações, as substâncias tóxicas, elas vão se livrando mais rápido quando você bebe uma água um pouquinho mais morna. E faça o teste, você vai ver que bebendo a água morna, e eu sei que é difícil beber água morna, mas as pessoas que têm costume de fazer jejum conhecem já essa prática de beber uma água morna durante o jejum. Você não vai sentir dor de cabeça, o teu mau humor vai assim diminuir drasticamente. E outra coisa também que seria legal você fazer é, se você sentir um pouco de suor frio, sentir fraqueza, você pode botar um pouquinho de sal debaixo da sua língua, porque o sal vai ajudar você a ter a força, porque às vezes você não é fome que você está sentindo, às vezes é só uma descompensação dos eletrólitos do seu corpo. Se você botar um pouquinho de sal ali, você vai conseguir até o final do seu jejum. Existem também outras práticas que você pode fazer para melhorar o seu jejum, como a questão do horário que você vai começar o seu jejum. Então, hoje eu percebi que se eu quero fazer um jejum de 24 horas, para mim é mais fácil eu começar ele depois do almoço, porque eu começo 1 da tarde, eu deixo de lanchar, eu deixo de jantar, eu durmo, então isso aí já vai, a noite dormida já vai assim comer um tempo do teu jejum, você não vai ficar sofrendo tanto. E aí de manhã o tempo passa mais rápido, você acorda, logo você já tá 1 da tarde de novo. Você nunca fez jejum e quer começar do zero, não tem costume nenhum, né? Então você pode começar fazendo jejum de uma refeição. Depois você pula para jejum de 2 refeições, depois você pula para um jejum de 24 horas. Porque se você for no devagarzinho, você vai acostumando o seu corpo, você não vai sentir um choque tão grande. Eu comecei com jejum de 24 horas, mas eu tava assim, tô aqui para o que der e vier, o que acontecer eu vou assumir a responsabilidade. Mas se você quer começar uma coisa mais light, para ir dando tempo para o seu corpo se acostumar, você pode começar com uma refeição. Eu faço um jejum só de uma refeição, depois vou fazer um jejum só de 2 refeições, e aí você vai estendendo. Vai chegar um ponto que você vai sentir que 24 horas às vezes até parece fácil. E é o ponto que eu tô hoje. Para mim hoje um jejum de 24 horas é um jejum mais fácil de fazer. Eu sinto que eu posso ir mais longe e tá tudo certo. Eu sou uma pessoa que eu tenho muita facilidade para emagrecer. Então, assim, eu cuido um pouco com isso pela questão do tempo, porque para mim não é vantagem ficar muito magra, eu preciso de massa muscular. Mas para você também, que precisa perder peso, é uma coisa assim, ainda melhor para você ter o jejum na sua vida, porque além de ajudar na tua vida espiritual, também vai te ajudar a perder peso. Mas muito cuidado com isso, não faça jejum com o objetivo de perder peso.
Faça o jejum com o objetivo de buscar a Deus. E aí todas as coisas boas vão ser acrescentadas junto a isso. Então, o que precisar ser acrescentado, Deus vai acrescentar, tanto no físico quanto no espiritual. Mas o objetivo é busque a Deus. Busque Ele em primeiro lugar e as outras coisas são coisas secundárias. Eu espero que eu tenha conseguido responder as suas dúvidas e relatar bem o que aconteceu comigo. E te convido a deixar um like se esse tipo de conteúdo te ajudou. Você pode indicar esse vídeo para um amigo que vai me ajudar também. Siga o canal, curta, que se inscreva e veja os outros vídeos. Tem, inclusive, se você gosta de conteúdo sobre curiosidades bíblicas, sobre o reino de Deus, aqui tem muito material sobre isso. Tem livro gratuito para você baixar e um PDF para você baixar na descrição do canal. Tem um livro Evangelismo Prático do Dia a Dia. Eu escrevi esse livro enquanto eu estava em jejum, praticando o jejum. Eu escrevi esse livro em aproximadamente 2 meses. Inclusive eu quero contar assim um vídeo só, fazer um vídeo só contando sobre essa experiência que eu tive fazendo esse livro, porque o jejum, ele me deixou com tanta sensibilidade ao Espírito Santo que eu fiquei também mais criativa. E aí nessa criatividade eu consegui escrever um livro nas horas vagas, enquanto os meus filhos dormiam. Eu tenho 2 filhos pequenos, eu preciso cuidar deles, então eu só conseguia escrever enquanto eles dormiam. Então eu escrevi esse livro durante as madrugadas e foi em 2 meses que eu consegui escrever. E aí deixei de presente aqui para vocês Evangelismo Prático do Dia a Dia, como você evangelizar os seus amigos de uma forma natural, prática, numa conversa do dia a dia, sem precisar assim fazer um evento para convidá-los. Assim, no natural, na conversa, você pode levar Jesus para a vida da sua família, para a vida dos seus amigos. Gostou? Vai lá, baixa o seu livro e seja abençoado. Então, um grande abraço, Deus abençoe, até o próximo vídeo.